Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Olá, estou com o Juliano Oliveira, vou conversar com ele sobre o doutorado dele. Ô, Juliano, qual foi o objeto da tua pesquisa no doutorado? Pronto, no meu doutorado na Universidade Federal do Ceará, eu estudei um filósofo alemão chamado Jürgen Habermas, certo? E de uma forma mais específica a questão da religião, né? Então, meu trabalho foi sobre o diálogo entre secularismo e religião na democracia no âmbito do pensador alemão Jürgen Habermas, né? E para isso eu montei, né, o que eu chamo de um quadro referencial teórico do Habermas, ou seja, eu situo o Habermas dentro de uma tradição de pensamento filosófico, e a partir dessa tradição de pensamento filosófico, eu fui articulando determinadas questões, determinados problemas que eu via no Habermas, e que esses problemas e essas questões iam desaguar na questão que eu estava me propondo a investigar, né? Que era o diálogo entre religião e secularismo no Habermas, né? E eu sempre eu tenho em mente que a filosofia, ela é essencialmente um levantamento de questões e um levantamento de problemas, ou seja, a filosofia não basta a gente repetir um autor, mas a gente tem que mergulhar na obra do autor, né, naquilo que eu chamo de um quadro referencial teórico do autor, e a partir desse mergulho na teoria, a gente vê quais são as questões, os problemas, né, os entraves que há na filosofia de um determinado pensador. E a partir disso eu fui investigando a filosofia do Habermas, né? Mais especificamente nessa questão do diálogo entre secularismo e religião na democracia. Então, basicamente, foi essa minha tese de doutorado na Universidade Federal do Ceará, na UFC. Ok, Juliano. Virou um livro, né? Você transformou a sua tese em um livro. Ele está fácil aí para você mostrar a capa dele? Tá. Não sei se dá para ver. Dá sim, perfeitamente. Ok, legal. Vamos conversar sobre esse livro. Pode colocar do lado aí. Ô, Juliano, eu posso te chamar de Juliano mesmo, né? Juliano, tá? Tá bom. Ô, Tá Juliano, ótimo. e o que é fazer filosofia para você? Olha, filosofia, para mim, ela é essencialmente uma atividade de levantamento de questões e levantamento de problemas. Quando a filosofia surge na filosofia ocidental, propriamente dita, a filosofia surge como crítica aos mitos. Então, está na base da filosofia, né, essa questão de você levantar problemas, questões. Então, para mim, a filosofia ela é essencialmente, ou deveria ser essencialmente, uma atividade de levantar questões. Ou seja, eu não gosto dessa postura que há também na filosofia de você simplesmente repetir um autor ou fazer do autor praticamente um deus. Não. Quer dizer, claro que todos nós temos nossas referências, mas é importante a gente também ter essa capacidade de a gente mergulhar e, se possível, até criticar a própria tradição que a gente foi criado, né? Então, a filosofia, para mim, ela é essencialmente uma atividade de levantamento de questões. Sem essa atividade de você levantar questões e problemas, não acontece a atividade filosófica, né? E aí, como eu falei antes, a minha tese de doutorado que virou livro, né, ela é essencialmente um levantamento de questões, de problemas, como a gente vai ver daqui a pouco. Quer dizer, quais são aquelas questões que eu enfrentei, que eu achei problemáticas na filosofia do Habermas, né? E eu fui seguindo essas questões como um fio condutor da minha pesquisa. Então, basicamente é isso. Ok. Juliano, eu sempre faço um sobrevoo. Infelizmente, não dá para mergulhar em águas profundas, porque é uma, duas, três, eventualmente três entrevistas por dia. Então, eu faço um sobrevoo nas teses, nas dissertações, e eu fiz um sobrevoo na tua tese. E me chamou a atenção logo de início, e me agrada, o pessoal que acompanha meu canal sabe que me agrada, eu chamo de agressividade na pesquisa, arrojo na pesquisa. Para não falar, fazer filosofia como tem que ser, né? Me chamou a atenção quando eu vi lá assim, logo no título do teu livro, né? Secularismo e religiosidade ou religião na democracia deliberativa do Habermas. Eu falei assim, nossa, que negócio interessante. Aí eu fui tomado de uma curiosidade maior ainda quando eu vi que logo no título ou no comecinho lá, não sei se do resumo, você falou que teria um déficit
no pensamento ontológico e metafísico dele. Vamos começar logo com esse ponto aí. Por que que você colocou dessa forma? E por que que isso te atraiu? Pronto. A filosofia, para mim, também, ela é uma atividade, né? Além de ser uma atividade de levantamento de questões e problemas, eu tenho na filosofia como... A filosofia, ela é, para mim, também um pensamento sistemático. Ou seja, há uma organização de um pensamento na filosofia. A filosofia deve ser encarada como um todo interligado, certo? Então, para mim investigar essa questão da religião e do secularismo na democracia, eu tenho que recuar, né, aos pressupostos teóricos da filosofia do Habermas. Porque, por exemplo, se eu de cara entrar com essa questão da religião e do secularismo na democracia, para mim falta algo que é o quê? Qual é a matriz epistemológica, quer dizer, qual o pano de fundo, qual o contexto em que a filosofia do Habermas se encontra. Se eu não recuar, se eu não adentrar nos fundamentos, né, primeiros da filosofia do Habermas, a atividade filosófica, para mim, ela fica aquém. Ou seja, eu preciso recuar até o fundamento principal, até a filosofia a mais substancial que há no Habermas, investigar como essa filosofia ela foi estruturada e foi pensada para poder encarar as demais questões. Ou seja, como eu disse antes, filosofia, para mim, ela é sistemática, ou seja, há um todo que está interligado. Então, eu não posso simplesmente encarar uma parte pela parte se eu não ter uma compreensão do todo, né? de uma forma interligada e sistemática. E aí, como você falou, o título do meu livro, da minha tese, é Secularismo e Religião na Democracia Deliberativa de Habermas. E aí o subtítulo é Da Pragmática ao Déficit Ontológico e Metafísico. Ou seja, a hipótese que eu levantei, né? E a filosofia é essencialmente levantamento de hipóteses e questões, é que a filosofia do Habermas, na minha maneira de ver, ela se estrutura basicamente pela pragmática da linguagem, que a gente fala em filosofia, né? A partir principalmente de um autor chamado Wittgenstein, né? Mais especificamente o que a gente chama do segundo Wittgenstein, que é o Wittgenstein da pragmática da linguagem, ou seja, a pragmática é aquela dimensão da linguagem que os sujeitos dão um sentido, né, da compreensão do mundo. A linguagem, pela pragmática, a linguagem é uma forma de vida, vai dizer o segundo Wittgenstein. Ou seja, o Habermas foi profundamente influenciado por essa dimensão praxeológica da linguagem, por essa dimensão intersubjetiva da linguagem. Ou seja, a linguagem que o Habermas, seguindo o segundo Wittgenstein, ela é uma praxe social, certo? Ela é uma praxe social. Nós falamos e também nós somos formados numa linguagem, certo? Então, a linguagem, ela forma o sujeito, ela forma um indivíduo. A linguagem, ela está ligada a uma determinada concepção de história, a uma determinada concepção de cultura, a uma determinada concepção de tradição, e tudo isso nos forma enquanto ser. Essa é a dimensão da pragmática da linguagem. No entanto, eu fui vendo que toda a filosofia do Habermas, ela está centralizada nessa dimensão da pragmática da linguagem. No entanto, né, o Habermas vai passando por várias questões que ele intui outras dimensões ontológicas, dimensões metafísicas, mas que, na minha maneira de compreender, ele não consegue dar o passo adiante justamente porque a filosofia dele se centra nessa dimensão primeira da pragmática. Ou seja, ele intui questões ontológicas, questões acerca do ser das coisas, ele intui determinadas questões metafísicas, né? Mas ele não consegue dar o passo adiante justamente porque o quadro referencial teórico, né? Esse fundamento primeiro da filosofia, que no Habermas é um tipo de síntese entre o segundo Wittgenstein, né? Da pragmática, com um certo Kant. O Habermas ele se movimenta nessa tradição kantiana e pragmática. Não é à toa que vários intérpretes colocam o Habermas como ele faz um tipo de kantismo pragmático. É uma síntese entre Kant e Wittgenstein, ou seja, ele é um pragmático kantiano, ou é um kantiano pragmático. Então, na minha maneira de ver, a filosofia do Habermas, ela se situa basicamente aí, nessa pragmática da linguagem, na categoria da intersubjetividade, e, na minha maneira de ver, ele intui outras questões, né? Mais especificamente aqui no meu trabalho, a questão da religião, mas ele não consegue dar o passo seguinte
porque toda a filosofia dele está estruturada nessa pragmática, na pragmática da linguagem. Então, ele deixa de aprofundar algumas questões ontológicas, algumas questões metafísicas que estão presentes na obra dele, mas pelo fato do quadro teórico dele, né, como eu defendo na tese, está situado nessa pragmática, isso impede dele dar o passo seguinte. Não sei, essa foi basicamente, né, a questão da minha tese de doutorado. Juliano, interessante que na prosa prévia conversei com você superficialmente sobre a tese e eu não tinha tocado no Kant, mas na medida em que eu fui lendo assim o teu material, como eu te falei superficialmente, eu pensei, nossa, aparentemente o Habermas teve uma preocupação, e aí eu já vou transformar numa pergunta, uma preocupação extremada, assim, extremamente pragmática sob o ponto de vista da ética. E isso me arremeteu ao Kant, mas eu não tinha comentado com você. E você, então, você entende que o pensamento do Habermas ele se reduza ao pragmatismo? Pragmatismo kantiano, certo? Ou seja, o que é isso? O Habermas parte, né, da chamada virada linguística do século XX, foi um movimento que deu uma centralidade à linguagem, certo? E essa virada linguística, ela tem basicamente duas fases, né? A primeira fase, ela se centrou muito na sintaxe e na semântica, que diz respeito à relação dos signos linguísticos com o mundo, né? Mas ela teve uma segunda fase onde entra a hermenêutica e entra a pragmática, que esse segundo movimento da virada linguística é que influenciou bastante o Habermas, certo? O Habermas, é importante situar, ele vem da chamada teoria crítica, né? Ou escola de Frankfurt, mas hoje se fala mais em teoria crítica, né? E o Habermas tem uma concepção que é base no pensamento dele, que é o conceito de racionalidade comunicativa, certo? E é importante entender isso. Para o Habermas, e aí é o ponto que ele rompeu com seus mestres, né? Sobretudo com Adorno. Para o Habermas, isso é muito importante falar. Para o Habermas, a razão, o racional, não pode mais ser entendido como era entendido pelos antigos. Ou seja, racional por Habermas não diz respeito ao conhecimento dos entes, ao conhecimento do ser, como era em Aristóteles, em Platão, o conhecimento das essências, o conhecimento da substância, né? E você sabe que para os antigos o que estava em questão era o conhecimento do ser, né? Ou no Platão, no que diz respeito ao mundo das ideias, em Aristóteles a questão da substância, né? Mesmo nos medievais, se tinha uma concepção de ser ligado a Deus, né? A religião a Deus, mas para o Habermas a razão ela não diz respeito mais a esse conhecimento como era para os antigos. Então não se trata para o Habermas de um conhecimento de essências ou de substância ou de natureza. Também não se trata por Habermas, a razão também não é um procedimento, digamos assim, que estaria ligado essencialmente ao sujeito, como é em Kant, como é em Descartes, né? Então, o Habermas ele vai afirmar que o seu pensamento é um pensamento pós-metafísico. Isso é importante. Ou seja, Habermas vai dizer que a sua filosofia ela não diz respeito mais ao conhecimento do ser, das coisas, dos entes, como era para os antigos, nem tampouco a sua filosofia ela é constitutiva de um sujeito isolado, como era no Kant, de um sujeito transcendental, certo? Habermas vai dizer que o seu pensamento ele é um pensamento pós-metafísico. Então, a racionalidade por Habermas, ela diz respeito essencialmente a uma atividade comunicativa, a uma atividade deliberativa. Ou seja, racional é aquilo que nós, através dos atos de fala, aquilo que a gente se entende no mundo. Então, quando eu estou dialogando com você, para o Habermas, isso aqui é uma atividade racional. Não é por acaso que ele chama de razão comunicativa. Ou seja, a gente não está falando do ser das coisas, a gente não está falando das essências, a gente não está falando da substância. Racional por Habermas se diz respeito a um procedimento comunicativo. A um procedimento comunicativo. Então, por Habermas, essa racionalidade dele é essencialmente uma racionalidade pós-metafísica. Certo? O que é isso? Por Habermas, a razão ela se estrutura no ato comunicativo, no ato deliberativo. Né? Outra coisa que também influenciou muito Habermas foi o tipo de racionalidade das ciências empíricas, sobretudo a partir do século XX, naquele movimento com Popper, com Thomas Kuhn.
Ou seja, a racionalidade para as ciências não diz respeito mais a uma essência, uma substância. A racionalidade para as ciências, sobretudo no século XX, ela diz respeito a um procedimento. Então, se diz que o pensamento pós-metafísico do Habermas, ele opera numa racionalidade procedimental. Ou seja, a racionalidade é um método comunicativo. Nesse sentido, a razão para o Habermas, ela não tem um conteúdo, ela não tem uma essência. Ou seja, racional é aquilo que acontece a posteriori da nossa comunicação, da nossa deliberação. Não há uma razão pré-linguística, não há uma razão pré-deliberativa. Racional é aquilo que acontece quando a gente vai discutindo, a gente vai deliberando, a gente vai comunicando, e a partir disso é que nasce o racional para o Habermas. Então, a razão para o Habermas é uma instância essencialmente linguística, pragmática, em termos de linguagem, certo? Então, eu acho importante a gente entender esse movimento. É nisso que o Habermas diz que a sua filosofia é uma filosofia pós-metafísica, ou seja, não se diz respeito mais ao ser das coisas, mas ela é uma razão linguística, ela é uma razão procedimental, ela é uma razão, como diz o próprio Habermas, comunicativa. Certo? Então, falar de racional para o Habermas é falar em comunicação. Juliano, vamos retomar aqui. Você já falou, mas eu gostaria que, por ser o ponto nevrálgico da tua pesquisa, sob a minha perspectiva, e, por favor, fique à vontade para criticar, se você achar que cabe, a minha própria pergunta. Você, então, fala assim, de um salto para a pós-metafísica do Habermas, mas ele deixou um gap aí, sob o ponto de vista de estruturação do pensamento filosófico, da lógica filosófica, né, do método filosófico. Fala mais um pouquinho aí, né, da busca desse gap. Ele se propõe a dar um salto para além da metafísica, né, para a pós-metafísica. Então, eu queria saber se ele se manteve fiel a essa pós-metafísica e queria que você falasse mais um pouco desse gap. Pronto. Então, onde é o gap propriamente dito? O Habermas, ele lança... Isso que eu estou falando está basicamente na grande obra do Habermas, né, que esse ano faz, inclusive, 40 anos, que é a teoria da ação comunicativa, né? Onde ele vai estruturar o que ele está chamando de racionalidade, certo? Anos depois... Isso também faz parte... Desculpa, ele escreveu em 1980, foi isso? 81. 81, né? 40 anos. É a grande obra do Habermas, né? A teoria do agir comunicativo. Mas o Habermas é um autor, né, ainda é um autor vivo, né, que produz muito, inclusive o último livro dele tem, se não me engano, 1.700 páginas. Né? Habermas está com, se não me engano, 92 anos, mas ainda produzindo muito. E o Habermas é um desses autores, né, como um grande filósofo que ele está sempre também revendo suas posições. Então, o Habermas não tem nenhum problema dele revisar uma teoria dele. Né? Essa teoria da ação comunicativa, né, dessa racionalidade linguística, ela também passou por algumas modificações, como eu também tentei identificar na minha tese no livro. Em 1999, né, 1999, Habermas lança um livro que é pouco debatido no Brasil, deveria ser debatido mais. Um livro chamado Verdade e Justificação. Importante falar isso. Né? Em 99, Habermas lançou um livro chamado Verdade e Justificação, onde o Habermas faz uma grande modificação teórica nessa teoria da razão comunicativa. E eu me centrei muito forte nisso que você apontou, nesse gapping. Eu acho que está aí o principal gapping do Habermas. Qual foi essa grande modificação? Né? O Habermas, como eu estava falando agora há pouco, então o racional para o Habermas é aquilo que os sujeitos vão discutir, deliberar e chegar a um entendimento. Então isso é o racional para o Habermas. E o Habermas, nessa época da teoria da ação comunicativa, ele identificava a verdade, certo? A verdade, então, estaria ligada para o Habermas a um consenso. Aquilo que nós estabelecemos, né, linguisticamente, nós chegamos a um entendimento, e esse entendimento, para o Habermas, seria a verdade. A verdade seria um conceito ligado a um entendimento linguístico, certo? A verdade estaria ligada ao que ele chama de justificação. Verdade é aquilo que nós, em comum acordo, através da comunicação, da deliberação, instituímos como o melhor entendimento possível. Isso, para o Habermas, seria a verdade. Verdade seria um conceito de justificação. Em 1999,
certo? Em 1999, o Habermas muda essa teoria. E essa mudança ela não é periférica, ela vai, como eu tentei identificar, ela é uma mudança que ela vai comprometer toda a sistematicidade do pensamento do Habermas. Porque o Habermas sofreu algumas críticas, né, sobre isso, né? E aí o Habermas fez uma revisão disso. E qual foram essas críticas, propriamente dita? As críticas eram na seguinte direção. Ora, será que é aquilo que nós nos entendemos através dos atos comunicativos, certo? Será que isso pode ser sinônimo de verdade? E se a gente se entender sobre alguma coisa, mas aquilo que a gente se entender não tem nada a ver com o que está acontecendo no mundo objetivo? Então, será que aquilo que a gente delibera, aquilo que a gente chega a um entendimento, pode simplesmente ser tido como verdade? Se lá fora pode ter alguma instância que coloca o nosso consenso, o nosso entendimento em choque, será que a verdade ela pode ser tida como um conceito essencialmente pragmático e de justificação dos sujeitos? Será que não há uma outra dimensão aí? Que essa outra dimensão está para além da justificação dos sujeitos, está para além da intersubjetividade? E o Habermas aceitou essa crítica. Habermas aceitou e ele fez uma mudança, né? Como eu coloco no meu livro, eu coloco que ele aceitou essa crítica, né? Ele resolveu um problema, mas na minha maneira de ver, criou um problema ainda maior. Ele tapou um pouquinho o buraco do sistema dele, mas aumentou o buraco em outra dimensão que, na minha maneira de ver, foi muito problemática. Então, o Habermas aceitou essa crítica e ele reformulou a seguinte questão. Ele vai dizer, olha, aquilo que nós deliberamos, né, na ética e na política, aquilo que nós nos entendemos, não pode ser tido como verdade. Isso pode ser tido apenas como justificação. Há 40 anos, quando o Habermas escreveu a teoria da ação comunicativa, o Habermas ele equiparava verdade com justificação. Em 1999, ele não equipara mais, ele passa a fazer essa distinção. Ou seja, aquilo que nós, na ética e na política, no mundo social, aquilo que nós nos entendemos não pode ser tido como verdade. É apenas justificação. Aí você pergunta, mas afinal, então, o que é a verdade? Então, e o Habermas vai desenvolver a seguinte ideia. Ele vai dizer, olha, a verdade agora, a verdade não pertence mais ao plano ético ou político dos homens. Aquilo que eu defendia como verdade é apenas justificação. A verdade agora, o Habermas, ela está essencialmente num plano do que ele chama de filosofia teórica. A verdade está ligada ao mundo objetivo e não mais à justificação dos homens. Então, ele vai dizer, o meu conceito de verdade, ele vai afirmar assim, o meu conceito de verdade, ele não estava errado, ele estava incompleto. Então, ele passa a distinguir verdade de justificação. A verdade agora diz respeito a uma dimensão do mundo objetivo. E a justificação é aquilo que está no plano dos homens, da intersubjetividade. Certo? Entretanto, qual é o gap que eu observei? Né? Para responder a sua questão. Ora, se a verdade diz respeito à dimensão do mundo objetivo, como o Habermas diz, né? O que ele está chamando de fato de verdade, já que a filosofia dele, se a filosofia do Habermas ela é uma filosofia pós-metafísica, e ele agora ele separou e disse que a verdade está ligada à dimensão do mundo objetivo, ele não pode falar do mundo objetivo, ele não pode dizer o que a verdade é de fato no mundo objetivo, porque o seu quadro referencial teórico é de uma filosofia pós-metafísica, ou seja, a filosofia por Habermas, como ele mesmo diz, a razão ela não tem a ver mais com o conhecimento dos entes, do ser. Mas como é que ele separa agora verdade e justificação e diz que a verdade está ligada ao mundo objetivo, sendo que a sua própria teoria não abre espaço para as questões do ser, para a questão do ente? Então, é aí que eu encontrei o grande gap no pensamento do Habermas. Não sei se deu para entender. Espera um pouquinho, Juliano. Eu quero voltar numa pergunta que eu achei interessante, aí, seguindo a espinha dorsal da nossa conversa, do nosso bate-papo. Eu tinha te perguntado se ele tinha permanecido fiel ao pensamento pós-metafísico dele. Me parece que, me corrija, por gentileza, se eu estiver equivocado, que ele permaneceu
mas deixou um rastro, deixou um vazio aí. Foi isso, Sim. então? Sim, na minha maneira de ver, sim. Porque ele intui algumas questões que são da ordem da metafísica. Quando você fala de conhecimento do mundo objetivo, certo? Você está intuindo questões ontológicas, questões do ser, questões estruturais do mundo. Mas ele não pode seguir adiante, por quê? Porque o conceito de razão do Habermas, na minha maneira de ver, como é um conceito essencialmente comunicativo, deliberativo, como é que você pode imputar ao mundo objetivo a categoria da verdade se você também não pode conhecer esse mundo objetivo? Ok. Tá Juliano, entendendo? ele fez, no pensamento dele, ele fez observações sobre o fenômeno religioso, né? Isso, Ele fez isso, observações. E ele estabeleceu um diálogo entre o secularismo e o pensamento religioso. isso, Ele estabeleceu esse diálogo sob o ponto de vista de isso, observação de fenômenos religiosos. isso. E como é que Né? foi isso? Pois é, o Habermas, então ele, a partir do século XX, né? Sobretudo naquela época dos atentados ao World Trade Center, né? Ele teve uma virada muito grande que ele começou a debater o tema da religião, certo? E a relação da religião com o secularismo na democracia. E o Habermas, ele fazia parte, né, daqueles grupos de intelectuais que tinham uma visão extremamente secularista, né, da religião. Eles acham, por exemplo, Ele morou nos Estados Unidos? ele foi professor visitante nos Estados Unidos, né? Tá. Ficou um tempo lá. Então ele considerava, não só o Habermas, mas grande parte dos intelectuais europeus, eles tinham aquela visão de que com a modernidade, né, com o processo de secularização, a religião ia diminuir e a religião ia ficar basicamente restrita à esfera privada dos indivíduos, né? Sofria um processo de desencantamento do mundo, né? Para usar um jargão aqui do Weber. Desculpa, eu vou fazer um parênteses aí. Não faltava razão, né? Porque o século XX foi um desafio para o próprio cristianismo, falando-se da religião cristã. Haja tragédia uma atrás da outra, né? Isso. Holocausto. Olha aqui o que eu estou lendo, só mostrar sem interromper o conceito de Deus após Auschwitz. Do Hans Jonas. Muito bom esse Eu estou livro, eu lendo, li. mas não vou desviar, Muito não. bom. Quem sabe uma hora a gente volta a falar sobre ele. Desculpa, Mas tem a ver com essa questão do Hans Jonas também, que ele tem aborda no sim, livro. tem Tem a sim. ver. Continue. E aí o Habermas, ele fazia parte, né? Essa é uma visão que era basicamente consenso na sociologia da religião, na teoria crítica, de que com o avanço da modernidade, da secularização, a religião ia diminuir. E o que a gente viu foi praticamente isso não aconteceu, né? E aí o Habermas participou desses debates, né? O Habermas é um autor que praticamente debateu com todos os grandes intelectuais de seu tempo. Essa questão da religião, por exemplo, ele debateu com o então teólogo Ratzinger, né? Antes de ser papa, ele debateu com Ratzinger, né? Existe um livrozinho do Habermas com um debate com Ratzinger, né? A dialética da secularização, né? Um debate entre o Habermas e o Ratzinger. Mas o Habermas também debateu com teólogos, né? Debateu com muita gente, né? E o Habermas também ele mudou a sua posição e ele passou a falar que a gente também depois pode aprofundar isso, em o que ele chama de pós-secularismo. Ou seja, qual foi a grande mudança? E por isso foi importante a gente falar muito da razão comunicativa, porque sem esse quadro teórico da razão comunicativa, como a gente falou no início, esse tema da religião fica pela metade, né? Então, por isso foi importante aquela primeira fala da razão comunicativa, da linguagem, para situar a questão da religião. O Habermas viu evidentemente que a religião não acabou, né? Mas ele diz que nós precisávamos encarar esse fenômeno da religião com mais profundidade, certo? Com mais profundidade. E aí há uma mudança no Habermas, veja só. Habermas começa a enfatizar, quando um tipo ele vai enfatizar muito que a religião, ela tem um tipo de patrimônio, certo? Um tipo de patrimônio ético, certo? Que a razão secular não pode desprezar. Olha que isso é muito importante para um teórico como Habermas, que vem lá da teoria crítica, né, do marxismo ocidental, considerar isso. Então Habermas começa a dizer, não, a razão, né, a razão secular, ela não pode a priori
barrar a religião. Ela não pode menosprezar as intuições éticas fundamentais que a religião tem. Isso vai dizer o Habermas, certo? O Habermas foi muito criticado por causa disso, mas em uma das entrevistas ele respondia assim, olha, mas se a minha razão é comunicativa, né, fazendo o link lá com o início da fala, o Habermas dizia, se a minha razão é comunicativa, como é que eu, a priori, posso descartar a religião no debate? Então, o Habermas dizia, aqueles que estão me criticando... Ele falou isso em 81, 1981? Não. Isso aí já foi no início do século... no início dos anos 2000. Ele já estava percebendo que a religião não ia arrefecer Isso, como se esperava, né? Isso, no início dos anos 2000. O que mudou ele foi basicamente o acontecimento ali do World Trade Center, né? Inclusive, ele tem um livro que é um debate dele com o Derrida, o filósofo francês Derrida, sobre isso, né? Então, no início ali do século XX, ele começou do século XXI, com os atentados do World Trade Center, ele começou a mudar isso, e ele começou a defender, a partir de diálogos com teólogos, né, que ele teve, de que que a religião ela possui um tipo de patrimônio ético, certo? Que a razão secular não pode desprezar. E ele sofreu muita crítica, né? E aí ele falou, o Habermas se defendeu e dizia, olha, aqueles que estão me criticando nunca entenderam a minha teoria. Porque se a minha teoria é da razão comunicativa, como é que eu, a priori, posso descartar a religião no diálogo? Certo? Eu não posso descartar a religião no diálogo. E aí o Habermas começa a fazer uma série de debates com Ratzinger, né? com outros teólogos, e o Habermas afirma, então, que a razão secular ela não pode, a priori, veja só, não pode, a priori, menosprezar a religião. Porque, segundo Habermas, as religiões teriam um tipo de patrimônio ético, né? Um tipo de patrimônio ético que a razão secular não pode desprezar. Habermas vai dizer, a religião possui determinadas intuições éticas e morais que a razão secular não pode menosprezar. Com isso, veja só, Habermas aqui não está fazendo, é importante deixar isso bem claro, Habermas aqui não está fazendo nenhum tipo de filosofia da religião e nem teologia. Lembre-se que, por Habermas, a razão ela é essencialmente comunicativa, não há um tipo de racionalidade no que diz respeito a intuições metafísicas, a intuições do ser, como a gente viu. O pensamento do Habermas ele se diz, um pensamento pós-metafísico. Então, o Habermas tem uma apreensão ética da religião. Não é que o Habermas está fazendo filosofia da religião ou defender uma teologia. Não se trata disso. O próprio Habermas vai dizer, olha, a minha filosofia é uma filosofia, o pensamento pós-metafísico ele é um pensamento essencialmente agnóstico, vai dizer o Habermas. Quer dizer, ele não defende propriamente a religião, mas também não barra o diálogo com a religião. Né? Ele mesmo diz que antigamente, né, em uma das entrevistas, o Habermas diz assim, olha, o meu método antes era um tipo de ateísmo metodológico. E agora ele diz que ele passou de um ateísmo metodológico para um agnosticismo metodológico. Ou seja, mesmo sem defender as razões, defender um tipo de pensamento teológico religioso, o Habermas diz que a gente também não pode barrar esse diálogo com as religiões. Né? Sobretudo, como falei antes, que para ele as religiões possuem um tipo de intuição ética, de patrimônio ético, um tipo de memória social, né? Que a razão secular não pode desprezar esse diálogo, essas intuições das religiões. Claro que no Habermas, veja só, isso não ocorre de uma forma muito gratuita. Você, como bom kantiano, o Habermas vai ter alguns critérios para que essas razões religiosas elas possam ser válidas na democracia. Certo? Juliano, e você trata disso no teu livro, dessa estruturação filosófica e racional a respeito da ética religiosa? Trato sim. Inclusive, trato como é que ele tenta defender isso em termos mais da filosofia ética e política, em termos de filosofia prática, né? Porque todas essas intuições da razão comunicativa da religião aparecem no Habermas no que o Habermas chama de democracia deliberativa, que é um modelo que o Habermas tem de democracia, em que ele acha que seria, digamos assim, a base para que esse diálogo entre tradições seculares e tradições religiosas possam debater, né?
Ô, Juliano, e na sua tese, e por extensão, no seu livro, você fica restrito ao pensamento filosófico ou você mergulhou, deu um tratamento metodológico nesse gap? Eu dei um tratamento, né? Eu Para dei um tratamento. a gente encerrar, fale um pouco sobre esse tratamento. Pronto. Então, assim, como eu falei antes, como a minha hipótese, né, era de que há um déficit, né, ontológico e metafísico no Habermas, e eu observei, então, que esse déficit, né, pensando a filosofia do Habermas como uma forma sistemática, ele vai ter como consequência justamente a religião, certo? Porque o Habermas, ele, por exemplo, existe um outro pensador que eu dialogo muito na minha tese, que é o professor Puntel, né? Professor também da Alemanha. O Puntel vai afirmar que a religião, ela sempre diz respeito a uma dimensão do ser, certo? Uma dimensão metafísica. Como eu afirmei antes, como o Habermas, a filosofia do Habermas está centrada no pragmatismo, então sempre a apreensão dele da religião, e aí fazendo o link com o início da minha fala, a apreensão da religião no Habermas, como ela é pragmática, ela está ligada à pragmática, à retórica, ele não consegue também avançar nessa dimensão da religião para além da dimensão pragmática, ou seja, a apreensão da religião do Habermas, ela é essencialmente uma apreensão ética. Está entendendo? Aqui é onde o gap entra no Habermas, ou seja, ele intui algumas coisas da religião, mas como a centralidade dele é a pragmática, então ele tem uma apreensão da religião essencialmente ética, do conteúdo ético, mas não no que diz respeito a um entendimento da religião como ser, como Deus. Ô, Juliano, eu tenho a impressão que ele apanhou, então, apanhou muito, porque ele deixou esse ato aí entre a essência e a existência, no meio de existencialistas. É natural que ele viesse a apanhar. Talvez ele não tenha feito de uma forma bem estruturada o que você chamou do gap ontológico metafísico. Isso. Me fala uma coisa, você fez não sei se foi um sanduíche na Alemanha, foi isso? Isso. Você aproveitou para conhecê-lo? Não, porque eu fiquei muito em Munique, né? E o Habermas, quer dizer, já aposentado, na verdade, né? Mas o Habermas fica quando ele dava aula, era em Frankfurt, né? Na Universidade de Frankfurt, em Goethe, na Universidade de Goethe. E aí eu fiquei muito mais em Munique mesmo. Ele também já está aposentado, né? Então ele não dá essencialmente mais aulas, né? Mas eu tive contato com alguns professores que foram alunos dele, né? E aí deu para aproveitar bastante. Inclusive, eu terminei a minha tese com um livro que eu tinha encontrado na biblioteca de Munique, né? Que é justamente o último tópico do meu livro, que é de um autor, de um professor austríaco, né? Austríaco. E que o livro dele ia na mesma direção do meu. E inclusive, eu encerrei o meu livro com um livro desse professor austríaco, né, que é um livro que eu encontrei na biblioteca de Munique, em que a tese dele era muito parecida com a minha, de que a apreensão da religião no Habermas, ela é essencialmente uma apreensão da dimensão pragmática, justamente porque a filosofia dele é centrada nessa dimensão da pragmática da linguagem, né? Era muito próximo do que eu estava defendendo na minha tese. E aí eu consegui, com esse livro lá, né, na Universidade de Munique, eu consegui fechar, digamos assim, teoricamente o meu trabalho. Né? Ok. Juliano, eu deixei de fazer alguma pergunta que você talvez considere que seja relevante você comentar a respeito do teu livro aí, algum ponto? Ora, não, acho que basicamente é isso, né? Mas convidar, né, a todo mundo, né? Esse livro foi lançado pela editora FI, que é uma editora de Porto Alegre. Então, assim, ele tem, quem quiser o livro físico, certo? Basta encomendar no site da editora. Basta você ir no Google, colocar editora FI Habermas Juliano, no Google, que vai bater lá. Então, quem quiser o livro físico, é só entrar no site da editora FI, FI, que lá está disponível para você comprar. Ou, se você quiser também, a editora FI ela tem uma política de universalização do conhecimento. Então, os livros da editora FI, ela também estão disponíveis gratuitamente para quem quiser baixar em PDF. Então, se você lê em PDF, não quer comprar, prefere ter o PDF, você pode também, no site da editora FI, baixar gratuitamente o arquivo. Né? Então, eu faço também esse convite para quem quiser ou comprar o livro físico ou baixar gratuitamente o artigo, e no site da editora FI, baixe no Google, né, editora FI Juliano Habermas,
que vai ter acesso ao texto, né? Ok. Mas eu acho que basicamente foi o que a gente conversou foi basicamente a trajetória do meu livro, né? Claro que no livro, por ser uma tese, né, ela tem vários outros aspectos, mas aí fica o convite, né, para aqueles que quiserem ler, né, ler a filosofia do Habermas, ler também o método, né, como eu falei no início, eu acho que é interessante a gente ter na filosofia uma atividade de questionamento do autor, da gente levantar problemas relevantes, né? E não ter simplesmente uma atitude de devoção ao autor, né? Mas também mesmo o autor que nos influencia, né? No caso do Habermas, que me influenciou, mas você ter também a sensibilidade de ver os pontos falhos no pensamento do autor. Eu acho que é por aí que a atividade filosófica ela acontece, né? Juliano, eu quero te agradecer por separar esse tempo aí para prosear com o canal Linha de Divisa, para bater um papo comigo sobre o seu doutorado, o seu livro. Eu queria já deixar um convite para você falar, tecer as suas considerações finais. Eu queria deixar um convite. Em janeiro, a gente volta a conversar sobre o livro que você vai lançar, fruto do teu pós-doc. Só dá o título do teu pós-doc, porque nós vamos conversar em janeiro. O que você está pesquisando no pós-doc? E já aproveita para tecer suas considerações finais, tá bom? Pronto. Eu estou pensando no meu pós-doc, né? Estou terminando um livro, que provavelmente deve ser lançado no próximo ano, sobre um outro filósofo canadense chamado Charles Taylor, que eu estou continuando essa pesquisa da religião e do secularismo, né? Mas especificamente num filósofo canadense, que eu falei antes, o Charles Taylor, que é um filósofo que também debateu muito com Habermas, né? Então, a minha pesquisa de pós-doutorado é sobre essa questão da religião, né? E da identidade, como a religião ela forma a identidade de determinados sujeitos, certo? Como a religião está ligada a um tipo de teoria do reconhecimento, né? E um filósofo chamado Charles Taylor. E aí eu também volto também ao debate com o Habermas, porque o Habermas também dialogou muito com o Taylor, né? Eles têm algumas semelhanças, mas também várias divergências entre como essa questão do diálogo entre secularismo e religião deve ocorrer. Então, foi basicamente isso, né? E eu queria agradecer a todos e a todas, né? Convidar, como falei antes, para quem quiser ler o meu trabalho, está disponível gratuitamente, e me colocar à disposição, né, dos interessados em conhecer o Habermas, esse debate que eu estou estudando muito, essa questão do debate entre secularismo e religião na democracia, que é uma questão muito atual, e é basicamente agradecer a todos e a todas disso. Ok. Um abraço, a gente volta a conversar, tá bom? Pronto. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.